A Almerinda diz a Carmen que sempre foi ela e cometeu muitos erros por culpa dela. Carmen diz a Morena que não foi a única mulher com quem Rogério botou chifres nela, e foram várias. A Almerinda diz que nenhuma tinha conseguido o mérito dela, que era arrancá-lo do seu lado para sempre. Carmen reconhece que tem seus encantos, mas diz a Almerinda que o que afastou Rogério dela foi o que ela era pouca mulher na cama para ele. Carmen diz a Almerinda que Rogério tinha fogo no sangue, nas veias, e ela não apagava nem desfrutava dele. Carmen diz que nos seus braços esse fogo virava um incêndio. Carmen diz a Almerinda que Rogério jamais fez amor com ela, da mesma forma que fazia contigo. Almerinda ordena que ela saia dali, agora mesmo. Carmen deixa claro a Almerinda que se ela lhe prejudicar, vai se arrepender. Almerinda diz a Carmen que quem vai lamentar pelos restos dos dias será ela. Almerinda diz que irá destruí-la. Carmen a ameaça. Almerinda pergunta se ele irá assassiná-la, como fez com Lupe ou como fez com Augusto. Almerinda diz que sabe, que tem uma testemunha que viu tudo. Carmen se preocupa. Carmen diz a Almerinda que Elisa e Damião podem não voltar mais. Carmen diz que Ramiro Mendonça está atrás dos mocinhos nesse momento. Damião corre contra o tempo para salvar a vida de Elisa. Ela sofre, está suando muito e delirando. Braulio e Antônia encontram Vicente. Braulio pede que Vicente volte para a fazenda com Antônia. Vicente diz que não voltará com Antônia e diz a Braulio que ele não é ninguém para lhe dar ordens. Antônia pede que Vicente venha com ela. Braulio pergunta a Vicente o que houve, sendo que estava o dando uma oportunidade e tinha mudado a atitude com ele. Ramiro se aproxima do filho. Ramiro chama Braulio de imbecil e diz que foi o que pediu para Vicente se dar bem com ele, e as máquinas da processadora quebraram por causa de Vicente, amando dele. Braulio pede que Vicente lhe diga que não foi capaz de fazer isso com ele, que é o pai dele. Vicente diz a Braulio que ele não é seu pai. Braulio diz a Vicente que ele conseguiu e já não vê mais como um filho, e de agora em diante irá tratá-lo como como qualquer outro homem. Braulio dá um soco no infeliz do Vicente. Vicente diz a Braulio que ele vai se arrepender. O melequento pede que Ramiro quebre a cara de Braulio. Ramiro diz para não fazerem barraco com aquela escória. Vicente diz à mãe que nunca suportou ela como mãe e nem Braulio, e sempre odiou ter nascido numa família de criados pobretões. Vicente sai com Ramiro. Antônia sofre. Damião leva Elisa para o centro de saúde e diz a Edmundo que uma serpente mordeu Elisa e ela está morrendo. Ramiro leva Vicente para Casa Azul, onde está com Carmen. Carmen fica chocada e se incomoda. Ramiro diz a Carmen que precisa se aproveitar do moleque, mas que depois se desfaz dele. Ramiro diz a Carmen que a sobrinha dela já está morta. Carmen fica chocada, feliz e abraça Ramiro, achando que é verdade. Elisa está em estado grave no hospital, respirando com muita dificuldade. Edmundo aplica o antídoto contra o veneno da cobra que a picou. Carmen endoida e diz a Ramiro que já pode ir embora daquele maldito povoado, tranquila. Carmen diz a Ramiro que a Almerinda já sabe de tudo, que ela matou o Lupe, que ele esteve por trás da morte de Branca. Ela diz que eles precisam vazar dali essa noite. Ramiro pede para irem amanhã. Ele diz que não pode ir embora sem seu remédio, que a bruxa fará. No dia seguinte, Gael e Paloma vão à casa de Almerinda. Gael diz que veio reclamar pelo que é seu e ela roubou deliberadamente. Gael critica Almerinda e diz que ela sabia que existia o testamento de Rogério. Almerinda diz que está disposta a sentarem para negociar. Almerinda diz que é a viúva de Rogério e, como tal, tem direito à fortuna também. Gael diz que precisa morar ali, porque também é dono daquela fazenda e é um arango. Almerinda diz que não há necessidade de brigarem legalmente. Ela diz que ele é um arango e tem direito de reclamar o que é dele. Almerinda diz que os dois são bem-vindos na casa. Damião diz a Edmundo que Elisa está suando muito e cada dia respira com maior dificuldade. Edmundo pede que Damião saia e lhe deixe fazer seu trabalho. Paloma diz a Gael que dói muito tudo que ele está fazendo, porque as coisas estavam começando a funcionar entre eles, e ele decidiu sair da casa deles para vir morar ali. Paloma diz a Gael que ele só está fazendo isso para estar perto de Elisa. Ele nega. Gael diz que Lupe deu esse testamento nas suas mãos para ele reclamar o que é dele.
Paloma diz que as coisas serão incômodas quando Damião e Elisa virem morar ali. Gael diz que nem sabe se eles irão morar ali e provavelmente Elisa e Damião irão viver na fazenda Castanhão. Paloma diz que eles já tinham a casa e eles tinham lá e vão ter um filho. Ela se entristece pela atitude do moço. Damião telefona para Dolores. Damião diz a Dolores que Elisa está muito mal e estão no centro de saúde. Ele diz que Elisa foi mordida por uma cobra e está grave. Edmundo diz a Damião que Elisa chegou tarde demais no centro de saúde e o veneno agiu em todo o corpo dela e o tecido por onde a cobra a mordeu está bem danificado e Elisa respira apenas com a ajuda de aparelhos. Damião se preocupa. Edmundo diz que lamenta muito dizer isso, mas que Elisa pode morrer. Elisa está no quarto e respira por ajuda de aparelhos. Damião vai até a amada e sofre por ela estar mal. Ele pede que ela lute e não o deixe só. Dolores chega ao quarto de hospital e encontra Elisa quase morta na cama. Damião diz que Elisa não acorda e o Dr. Tovar não deu muitas esperanças e o veneno esteve no organismo de Elisa por muito tempo. Damião pede perdão a Dolores e diz que não cuidou bem de Elisa. Dolores o abraça e o tranquiliza. Lúcio vai ao centro de saúde. Almerinda, Paloma e Gael também vão. Dolores sai do quarto bem aflita e diz que Elisa está muito mal e não quer que ela morra. Almerinda diz que Elisa não pode morrer. Almerinda vai ao quarto de Elisa. Ela vê o filho sofrendo muito, com medo da moça morrer. Almerinda diz que lamenta muito tudo o que está acontecendo. Damião diz que se Elisa morrer, irá morrer também. Almerinda pede que ele não se atormente assim e não perca a fé. A enfermeira vai medicar Elisa e cuidar das coisas. Ramiro pede que Vicente lhe traga o remédio da bruxa. Vicente diz que não tanto de não se separar dele é capaz de qualquer coisa. O nojento sai. Ramiro diz a Carmen que tirou Elisa do caminho e pede que ela não o infernize. Um cara segue Horácio no cemitério. Almerinda diz a Edmundo que sua nora está muito mal e está preocupada. Edmundo diz que não há mais nada que a medicina possa fazer por Elisa. Edmundo diz que Elisa está morrendo. Almerinda diz que se nega a aceitar e Elisa não pode morrer porque tem muitas coisas para resolver com ela. Gael vai ver Elisa no quarto. Ele diz à garota que lhe dói muito vê-la assim. Ele pede que ela abra os olhos e lhe diga para saber que ela está ali o escutando. Gael pede que ela lute pela vida e pense no amor por Damião, nesse grande amor que sente por ele. Gael diz que todos precisam dela e o que quer nesse mundo é vê-la feliz. Gael dá um beijo na testa de Elisa. Paloma chega ali bem na hora e pergunta a Gael o que ele está fazendo. Paloma diz a Gael que ele não respeita ninguém, nem ela, que é a esposa dele, e nem Elisa. Gael diz que ela não está interpretando bem as coisas. Paloma se aproxima da amiga e segura a mão dela. Paloma diz que nesse momento não se importa com Gael, nem com nada, e apenas quer que ela se recupere. Paloma chora e diz à amiga que a ama muito e precisa dela. Paloma pede que Elisa não deixe de lutar, porque necessita muito dela. O investigador, contratado por Almerinda, pega Horácio por trás e dá uma batida na cabeça dele. Gael pede que Paloma não saia assim, sem esclarecer as coisas. Paloma diz que chegou no seu limite e já não aguenta mais. Paloma diz que está farta dele. Ela diz que o ama muito, mas esse é seu castigo, já que ele nunca irá amá-la do mesmo jeito. Paloma pede que Gael lhe diga que a odeie, que a despreze, para poder arrancar do seu coração tudo que sente por ele, e um dia dizer que já não sente nada por ele. Gael pede para seguirem tentando, porque o casamento deles irá funcionar. Paloma diz que o casamento deles, desde o princípio, era uma mentira, e o que começa mal, termina mal. Paloma sai. Vicente decide acompanhar Paloma e segui-la. Almerinda diz a Ramona que Elisa está morrendo e foi mordida por uma serpente e recebeu o antídoto tarde demais. Almerinda pede que Ramona salve sua nora. O investigador diz a Horácio que teve instruções precisas para encontrá-lo antes da polícia, porque Almerinda quer falar com ele. Vicente se aproxima de Paloma e diz que lamenta que ela tenha discutido com Gael. Vicente pede ajuda a Paloma. Ele diz que precisa ajudar seu pai e o ama muito. Vicente pede que Paloma lhe dê a receita do remédio que Ramona preparou. Ele suplica pela ajuda dela. Paloma diz que não entende, porque ele quer ajudar Ramiro, já que Braulio é o verdadeiro pai dele, que sempre o amou. Edmundo chega ao quarto de Elisa e não a encontra lá. Elisa está na fazenda Arango. Já que os médicos não podem fazer mais nada por ela, Dolores diz que confia muito em Ramona e a velha pode salvar sua menina.
Ramona chega até Elisa para ajudá-la. Elisa está se sentindo mal. Ramona pede a todos para saírem, porque quer ficar sozinha com Elisa. Paloma passa a receita do remédio da sua avó para Vicente. A mocinha decide preparar o remédio para ajudar Vicente. Ramona faz seu ritual e prepara seu remédio com suas ervas maravilhosas. Depois, ela dá o remédio na boca de Elisa para ela beber. Elisa toma todo o líquido com a ajuda da velhinha. Anoitece. Vicente chega na Casa Azul, mas não encontra o pai lá. Paloma chega até Vicente. Ele percebe que ela o seguiu. Paloma diz a Vicente que quer saber que ele está bem. Ramiro está chegando. Vicente manda Paloma se esconder. Vicente também se esconde. Carmen e Ramiro estão dispostos a ir embora do povoado. Ramiro diz a Carmen que quando Vicente chegar com seu remédio, vai se desfazer dele. E eles vão embora. Carmen vai andando. Vicente escuta eles conversando. Carmen pega a espingarda. Carmen diz que Elisa já está morta e agora precisa encerrar um pendente antes de sair dali. Carmen diz a Ramiro que Horácio precisa pagar e abriu a boca. E disse a Almerinda que ela matou o Lupe. E talvez tenha dito que ela também matou Augusto. Paloma fica em choque ao escutar tudo. Almerinda, Damião e Dolores aguardam na sala, enquanto Ramona cuida de Elisa. Edmundo chega na fazenda e reclama com todos por terem tirado Elisa do hospital, sem sua autorização. Ele diz que quem tomou essa decisão foi um irresponsável. Damião diz a Edmundo que ele mesmo disse que a medicina não podia fazer mais nada com Elisa e eles não podiam ficar de braços cruzados. Almerinda diz que foi por isso que ela mesma chamou Ramona, e Ramona está cuidando de Elisa nesse momento e ajudando com as ervas. Gael confia na credibilidade de Ramona. Ramona chega ali com Elisa, já um pouco melhor, são e salva. Elisa diz que escutou quando Damião disse para ela lutar pela vida, para ficar com ele, pelo amor dele. Os dois trocam carinhos. Almerinda fica feliz em ver Elisa são e salva. Ramiro diz a Carmen que sempre teve razão e ela matou Augusto. Carmen ri e diz a Ramiro que ele também matou Ingrid e enterrou ela lá fora. Ramiro beija Carmen e diz que lembra quando ela disse que afogou uma mulher no lago. Carmen pergunta se ele sabe quem é. Ramiro diz se é a filha de Ingrid. Os assassinos se contentam falando dos seus crimes e dos mortos que eles mesmos mataram. Carmen pede que Ramiro se desfaça do Vicente. Ramiro pega Vicente por trás, escutando o que não deve. Dolores agradece a Ramona por ter salvado Elisa. Dolores abraça Elisa. Almerinda agradece a Ramona pelo que fez por sua nora e diz que ela merece uma recompensa. Ramona agradece, mas diz que tudo o que fez foi de coração. Elisa descobre que Almerinda foi suplicar a Ramona para salvar sua vida. Ramiro está prestes a eliminar Vicente. O tonto chora. Ramiro pergunta pelo remédio. Paloma chama Ramiro e diz que está com o remédio. Ela pede que ele solte Vicente, porque senão vai jogar todo o remédio fora. Ela joga o remédio no chão. Ramiro começa a pegar o remédio do chão com suas mãos. Paloma chama Vicente para irem. Vicente chama o pai. Ramiro dá uma bela cotovelada no trouxão. Ramiro pega Paloma e impede que ela saia dali. Ele manda ela relaxar e preparar o remédio que Ramona faz. Ramiro diz a Paloma que é pai dela também. Paloma fica chocada. Ramiro diz que ela também é sua filha. Paloma fica boquiaberta. Ramiro jura a Paloma que é pai dela. Ele diz que sempre quis dizer tudo a ela, mas ela iria rejeitá-lo. Ramiro diz que sempre amou a mãe dela. Paloma manda ele calar a boca, porque tudo isso é mentira. Ela pergunta o que ele quer. Paloma diz que não vai preparar o remédio para ele e jura que mesmo que ele seja seu pai, vai apodrecer na cadeia. Ramiro tapa a boca dela e pede que ela não diga isso, porque não seria capaz de fazer isso, mandar o próprio pai para a cadeia. Vicente pega um objeto pesado e bate na cabeça de Ramiro. Ele desmaia. Vicente pede a Paloma para irem e os dois correm. Ramiro vai atrás deles. Almerinda diz a Elisa para descansar na cama. Dolores pergunta a Elisa onde ela meteu a mão para a serpente mordê-la. Damião diz que Elisa pôs a mão dentro de uma cesta que estava na cabana e lá tinha uma cobra que lhe mordeu. Almerinda diz a Elisa que Carmen e Ramiro estão por trás de tudo isso. Vicente e Paloma correm, mas Ramiro os alcança na estrada. Ramiro ameaça os dois com a arma. Paloma pede que Ramiro não a mate, porque está grávida. Ramiro diz que igual a mãe dela, só que de um homem que não a ama.
Ramiro ri de Paloma e diz que ninguém se importa com ela. Vicente diz que ele se importa. Almerinda pede a todos para falarem sobre Carmen Bouvier. Almerinda diz que quando aquela senhora apareceu na festa de casamento do seu filho e de Elisa, muitas coisas foram reveladas, e a que mais a enfrentou foi Ramona. Elisa pede que Ramona diga caso saiba algo. Ramona diz que jurou não voltar a abrir a boca, porque tem medo da história se repetir e acontecer o mesmo que aconteceu com Augusto. Ramona diz a Elisa que no dia que Augusto morreu, ele foi vê-la na sua cabana e falou com ele. E não sabe se ele se suicidou com uma arma ou se foi Carmen que o matou. Almerinda diz que foi Carmen e pode assegurar, confirmar, porque Horácio foi testemunha de tudo. Almerinda diz a Dolores que Horácio não matou seu irmão, mas também foi testemunha e presenciou tudo quando Carmen enfiou uma faca no seu irmão em frente à tumba de Stefânia Bouvier. Ramiro segue ameaçando Vicente e Paloma. Braulio chega ali e briga com Ramiro pela arma. Braulio bate em Ramiro. O desgraçado entra na caminhonete e foge. Vicente pergunta a Braulio como os encontrou. Braulio diz a Vicente que escutou os tiros e mesmo que ele não mereça, Antônia estava preocupada com ele e pediu para ele vir procurá-lo. Braulio pergunta a Vicente se está satisfeito. Paloma pede que Braulio não reclame com Vicente, porque ele é seu irmão e a defendeu muito bem. Ramona diz a todos que estava na estrada no dia do acidente de Rogério e Stefânia. Ramona diz que foi ver o acidente e não acreditou quando viu as vítimas. Ramona diz a Elisa que quando chegou, a mãe dela ainda estava viva e a única coisa que ela disse foi: "Eu tinha que detê-los." Almerinda fica pasma e diz: "Meu Deus, a mulher que eu tanto fiz mal, que eu mais fiz mal nessa vida, deu sua própria vida, tentando me ajudar para que Rogério recapacitasse e voltasse para o meu lado." Almerinda pergunta a Ramona por que ficou calada durante tantos anos, sabendo de tudo. Elisa pergunta a Ramona por que nunca disse nada. Ramona diz que apenas há pouco tempo pôde entender a história completa. E foi quando disse tudo para Augusto e também falou com o Lupe, que terminou morto nas mãos da capeta da Carmen. Ramona diz que é culpada do que aconteceu e vai carregar essas mortes sempre na sua consciência e espera que algum dia eles a perdoem. Elisa não culpa Ramona pela morte do seu pai. Almerinda não culpa Ramona também. Ela diz que essa maldita da Carmen é a única responsável de tantas desgraças, mas vai pagar. Um tempo depois, Damião leva Elisa para casa dela. Eles agradecem por ele ter trazido ela ali. Ela diz que tem que assimilar tudo isso que está acontecendo. Elisa diz que naquela casa, Carmen matou seu próprio pai com a espingarda. Damião leva Elisa para o quarto dela, para ela se arrumar. Carmen sai do escritório e descobre que Elisa continua viva. Carmen se irrita. Um investigador liga para Almerinda e diz que Horácio regressou à casinha do cemitério e ele está lá. Almerinda diz a Lúcio que Horácio está na casa do cemitério. Lúcio decide ir atrás de Horácio. Lúcio diz a Dolores que Horácio apareceu e está no cemitério do povoado. Damião já arrumou as malas para sair com Elisa. Elisa vai ao escritório buscar alguns papéis. Carmen está atrás dela. Elisa procura coisas no escritório. Carmen ri e diz a Elisa que estava esperando por Dolores. Carmen diz: "Olha que surpresa! Honestamente, a que eu menos esperava ver aqui era você. Você não deveria estar morta?" Horácio tenta se soltar das cordas. O investigador diz a Horácio que Lúcio Elizondo está vindo ali para levarem ele até Almerinda e depois até as autoridades. Horácio corre pelo cemitério. Lúcio o encontra e diz que não vai permitir que ele fuja mais uma vez e ele tem que se entregar e pagar pelo que fez. Horácio diz a Lúcio que não quer fazer mal a ele. Lúcio diz que ele terá que matá-lo para fugir dali. Horácio diz que está muito arrependido por todo o mal que fez. Horácio diz a Lúcio que se tiver que matá-lo, irá fazer para fugir dali. Lúcio diz a Horácio que o ajudou, deu para ele um lugar, ofereceu sua ajuda, sem duvidar, e ele foi um covarde e matou sua esposa e acabou com sua vida, a vida da sua mulher, por ordens de Ramiro. Horácio diz a Lúcio que a ordem de Ramiro era matá-lo, mas que Branca acabou pagando o pato. Lúcio pede que Horácio o mate de uma vez e termine com o trabalho. Lúcio diz que desde que ele matou Branca, está morto em vida. Lúcio suplica que Horácio o mate. Dolores chega ali e pede que Horácio não atire, porque nesse momento irá com ele, mas ele não pode fazer mal a Lúcio. Horácio pega na mão de Dolores e eles saem.
Lúcio se preocupa. Carmen diz a Elisa que ela é muito sortuda por ter sobrevivido. Elisa diz que está inteirada de tudo e tem a certeza de que a amante de Rogério Arango sempre foi ela. Elisa diz a Carmen que ela devia ter morrido naquele maldito acidente e não sua mãe. Carmen debocha e pede que Elisa não diga bobagens. Elisa diz que são verdades e não estupidezes. Elisa diz a Carmen que é ótimo, que até que enfim ela não negue mais. Elisa manda a Carmen se preparar, porque agora sim vai começar o calvário dela. E ela não só vai pagar pelo que fez a Estefânia, como também vai pagar pelo que fez ao seu pai. Carmen pega a espingarda e ameaça Elisa. Carmen diz a Elisa que quando Augusto soube de tudo, a tratou como uma cachorra. Ela diz que ele a tratou como um lixo e ameaçou arrastá-la por todo o povoado e exibi-la. Carmen diz que pegou aquela espingarda por instinto para se proteger e disparou em Augusto, naquele mesmo lugar que ele está. Elisa pergunta se ela vai matá-la também. Carmen diz que teria feito há muito tempo. Carmen diz à sobrinha que ela merece coisa pior que a morte e merece viver toda uma vida que ela viveu, sozinha e sabendo que o amor da sua vida está morto. Carmen bate a espingarda na cabeça de Elisa e ela cai no chão. Carmen ameaça Damião com a arma e atira nele. Elisa se preocupa. Carmen diz a Damião que errou o tiro de propósito, mas é melhor ele lhe obedecer. Carmen ameaça matar Elisa com a mesma espingarda que matou Augusto, caso Damião tente algo. Damião vê que Elisa está viva, só que desmaiada. Carmen ordena que Damião vá com ela. Os dois saem. Carmen segue ameaçando Damião. Dolores está numa casa com Horácio. Dolores diz a Horácio que não entende como ele está escondido ali naquele lugar que matou Dona Branca, no local que Lúcio deu para ele por o negócio dele. Dolores pergunta onde está o Horácio, que queria fazer uma nova vida, que ele jurava ser um homem de bem. Horácio diz que a vida lhe arrancou a possibilidade de fazer isso. Dolores diz que ele tem a oportunidade de mudar e fazer o certo. Horácio diz que tentou, mas lhe falta coragem. Dolores diz que ele não é mau e lembra da primeira vez que viu ele no mercado. Horácio diz a Dolores que tê-la encontrado foi o melhor que aconteceu na sua vida e ela foi o amor mais puro que ele teve. Dolores pede que ele não suje esse amor, cometendo mais burrices. Dolores pergunta qual vida ele pensa em oferecê-la assim, fugindo como um delinquente. Ele diz que não. Dolores diz que ele tem tempo de se endireitar no caminho e ser um bom homem. Dolores diz que com esse amor puro e limpo que ele diz sentir por ela, ela suplica que ele se entregue às autoridades e confesse tudo o que sabe. Horácio diz que não. Ele segue se negando. Ela suplica que ele faça isso. Elisa recupera a consciência e se preocupa com Damião. Ela não encontra o mocinho e chora. Lúcio diz a Almerinda que Horácio fugiu do cemitério e Dolores foi com ele para impedi-lo de atirar nele. Almerinda recebe uma ligação de Elisa. Elisa diz desesperada que sua tia Carmen atirou em Damião com a arma e não sabe se ele está ferido ou morto. Almerinda se sente mal. Elisa diz ao padrinho que Carmen atirou em Damião e não sabe para onde ela o levou e precisam encontrá-lo antes que seja tarde demais. Almerinda chora e diz que seu filho não pode estar morto. Lúcio manda ela se tranquilizar. Almerinda diz que Carmen não vai lhe tirar seu filho, como fez com Rogério. Paloma diz à avó que Ramiro Mendonça acaba de lhe dizer que é seu pai. Ramona diz que Ramiro disse a verdade. Paloma critica a avó por não ter lhe dito a verdade e tinha direito de saber disso. Paloma diz à avó que nunca perdoará isso que ela fez. Paloma sai. Elisa corre até a fazenda Arango e pede ajuda de Gael. Ela encontra o menino e diz que sua tia Carmen atirou em Damião. Ele deu um golpe na sua cabeça. Gael pede que ela se acalme. Almerinda vai à Casa Azul atrás de Carmen e encontra Ramiro. Ela pergunta de Carmen. Ramiro diz que não sabe. Almerinda diz a Ramiro que claro que ele sabe, já que sempre foi cúmplice e sempre soube que a mulher com quem seu marido iria fugir era Carmen e não Estefânia. Ramiro diz que sim. Almerinda o chama de cínico. Almerinda chama Ramiro de porcaria e diz que a polícia vai se interessar muito em saber o que ele e essa mulher fez. Ramiro ameaça Almerinda e diz que eles têm muitas coisas pendentes para fazer. Ele beija ela à força. Ele pede que ela não finja de boba, porque também quer ficar com ele. Braulio procura por Antônia. Vicente pede perdão a Braulio e diz que acaba de saber que é filho de um assassino. Escutou tudo o que Ramiro e Carmen falaram sobre o que fizeram e mataram Lupe, Augusto e a mãe de Gael. Vicente diz que não entende como pode amar uma pessoa assim. Ele diz que sabe que não é digno do perdão de Braulio, mas pede perdão do fundo do seu coração. Braulio diz que se isso for verdade, é para ele ir com ele para declarar diante das autoridades tudo o que escutou sobre os crimes de Ramiro e Carmen. Antônia se emociona ao vê-los conversar
começando. Vicente diz a Braulio que de todo o coração deseja que ele e Dolores se casem e tenham um filho, que sim o valorize e mereça o amor dele. Braulio diz a Vicente que já tem um filho e, apesar de tudo, sempre sentiu ele seu, do seu sangue. Braulio e Vicente se abraçam. Antônia pede perdão a Braulio e diz que ajudou Horácio a se esconder. E acaba de saber que ele levou Dolores. Braulio fica chocado. Antônia diz que Horácio está ficando no local de Dona Branca. Braulio sai. Antônia chora de arrependimento. Ramiro tenta fazer amor com Almerinda. Ela finge e diz que também o deseja. E diz que ele se parece muito com Rogério. E por isso mantém por perto dela durante muitos anos. Por isso manteve. Almerinda diz a Ramiro que seu marido foi mais que um patrão para ele. Almerinda manipula o bobão. Muito bem, e faz ele acreditar que é filho de Rogério e que ele é um Arango. Ramiro fica enfeitiçado, achando que tem o sobrenome Arango, que tem o mesmo sangue de Damião e Gael e Rogério. Almerinda aproveita uma distração do monstro e quebra um vidro na cabeça dele. Ela aproveita a brecha para fugir. Braulio e Vicente chegam ao local de Dona Branca, mas já não encontram Horácio e Dolores lá. Horácio vai com Dolores ao Ministério Público. Ele diz que se chama Horácio Ramírez e é um fugitivo e veio se entregar por amor. Dolores se emociona.